Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui para atualizar as informações do Grêmio, eu quero repercutir duas falas do Renato e do Luizito Soares sobre a permanência de Soares para 2024 e neste momento já posso adiantar para vocês, sem ilusão, né? Mas vamos repercutir o que disseram tanto o Soares quanto o Renato Portaluppi. Aliás, foi a pergunta mais feita ontem na Arena do pós-jogo, até porque, de novo, o Luizito Soares brilhou e nos levou para mais 3 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Falo disso depois da vinheta. Esse vídeo para TEDx, produtos de qualidade. Tá fazendo tua obra, tá fazendo tua reforma, ou tá projetando uma obra ou reforma? Então não perde tempo, vou te dar uma dica. Vai em www.tedox.com.br. Eu sou antigo ainda, vou no www, é só tedox.com.br, produtos de qualidade. Aí tu vai chegar ali em produtos químicos, impermeabilizantes, selantes, tintas, tu pode criar a tua cor, enfim, tem uma infinidade de produtos. Vai em tedox.com.br e te certifica que a TEDx tem produtos de qualidade. Bom, vamos lá. Eu até separei aqui, ó. O Luiz Soares, quando saiu de campo, ele foi perguntado: pai, e aí, como é que fica para a próxima temporada? Tua possibilidade de permanência. Ele diz o seguinte, abre aspas para o Soares: tem que desfrutar do momento que o Grêmio está ganhando os jogos. A torcida está apoiando muito. Tem que ficar feliz por esse momento. Fecha aspas para o Luizito Soares. Ontem, até no momento da nossa jornada, da jornada do Bagé, a narração do Marco Antônio Pereira, poxa, o Marcão tem 8 Copas do Mundo narradas na época do Grupo RBS com a Rádio Gaúcha, e ele se emocionou com a torcida, com o lance do Soares e com essa sintonia que teve no momento da comemoração. O Soares indo lá, abraçando a comissão técnica, dando um abraço no Renato, abraçando os jogadores reservas, essa sintonia que aconteceu na Arena no jogo de ontem. Só que isso é uma coisa que toca o Soares, que pode emocionar o Soares, mas não vai fazer o Soares mudar de opinião, porque a opinião do Soares, a definição do Soares para a próxima temporada, ela já está tomada. E já faz bastante tempo que a gente vem falando isso. Só que eu quero deixar aqui também, eu até separei aqui, deixa eu só pegar o que disse o Renato na entrevista coletiva, exatamente as palavras do Renato, 2 ou 3 frases dele sobre o Soares quando ele foi perguntado sobre permanência. Ele diz o seguinte, ó, não adianta ficar iludindo o torcedor. Na minha opinião, ele não vai ficar, mas não que a gente não queira, ele provavelmente já tem um contrato lá fora. E o Renato seguiu ainda dizendo o seguinte: o nosso desejo é que ele ficasse, mas não vai ficar. Eu não acredito que ele fique só se acontecer um milagre. E eu não vou apostar no milagre. O Renato ainda disse o seguinte: se acontecer um milagre, teria que partir dele. Era tanta gente perguntando ontem sobre a permanência do Soares, que o próprio Bruno Alves, o zagueiro, no final do jogo, na saída do gramado, ele também fala, ele diz, olha, ninguém sabe o que vai acontecer, tudo que está saindo é especulação. Não, tem algumas partes de informação também, Bruno Alves. É que o que ele diz que ninguém sabe o que vai acontecer, o Soares é muito reservado. Então, mesmo o Soares sendo amigo do Carbajo, se dando bem com os jogadores, ele não é o cara que chega pra resenha. O Soares é o cara que chega ali, daqui a pouco alguém diz alguma brincadeirinha, ele dá uma risada, ele complementa uma brincadeira, mas ele não é o cara que puxa a resenha. Ele não é o cara que vai chamar alguém pro lado e dizer assim, pô, cara, olha, tô indo embora e tal. O que aconteceu no jogo, antes do jogo contra o Flamengo, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil? Ali foi a tarde-chave, aliás, horas antes ainda, inclusive na noite anterior, foi um processo que já começou de, entre aspas, um certo conflito do que queria o Soares para o que queria o presidente Alberto Guerra e a direção de futebol do Grêmio. Porque o Soares queria, naquele momento, simplesmente forçar a barra e ir embora. E aí teve a tal reunião que cede daqui, cede de lá, discute daqui, discute de lá, fala mais alto daqui, fala mais alto de lá, e se definiu que teria um comum acordo para que o Soares, então, parasse de birra, voltasse a jogar e que naturalmente o Grêmio conduzisse o contrato até o final de 2023. A partir dali, com essa resposta positiva por parte da direção do Grêmio e, entre aspas, esse distrato amigável, porque o contrato do Soares era de 2 anos, o que passa o Soares a fazer juntamente com as pessoas próximas a ele? Já definir a mudança para os Estados Unidos. Porque tu não define de um dia para o outro. Tu tem que procurar um lugar legal para morar, tu tem que ver se é um lugar seguro, tu tem que ver se é um lugar acessível para a escola dos filhos, tu tem que procurar a escola para os filhos. Tem toda uma situação de um país que tu nunca morou. Soares já passou por lá jogando em amistosos de seleção, amistosos de Barcelona e por aí vai. Mas ele nunca morou lá. Então é diferente.
Então tu precisa de tempo. E esse tempo foi justamente o que está acontecendo ainda nesse segundo semestre. Então, por mais que o Soares saiba da campanha Fica Soares, ele ouviu ontem, foi uma festa incrível. O Soares sabe a importância que ele tem para essa campanha do Grêmio. Ele já ouviu isso dos jogadores, do Renato, da direção de futebol, do presidente Alberto Guerra. Ele, obviamente que as pessoas próximas a ele mostram todo o movimento que está sendo criado nas redes sociais, mas não é isso que vai definir a permanência do Soares, porque o Soares já decidiu que em 2024 ele não vai jogar no Grêmio, ele vai jogar nos Estados Unidos. Então é importante que ele tenha falado, na verdade ele driblou a pergunta, né? Ele saiu pelo lado. Por quê? Porque ele não falou especificamente vou ficar... Não, aqui ó, vamos aproveitar esse momento, vamos desfrutar. Aliás, esse é um termo que eu uso muito para definição do momento da gente ter o Soares com a camisa 9 do Grêmio. Vamos desfrutar esses últimos jogos que o Soares tem com a nossa camisa. Mas eu já falei para vocês algumas vezes, eu não entro nessa onda de querer dizer o que o torcedor quer ouvir só para ganhar clique. Não, eu disse o tempo inteiro, o Soares não fica em 2024. Infelizmente, mas não fica. O resto é perfumaria. E o próprio Renato disse e confirmou isso ontem. Deixa o teu like, te inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por todos os números que a gente acaba atingindo durante as jornadas do Bagé. Quinta-feira tem mais, né? Contra o Botafogo, direto lá do Rio de Janeiro, com reportagem direto de lá. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.